Segundo Reis, capítulo 4. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse: Seu servo, meu marido, morreu. O senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele e eles querem levar meus 2 filhos como escravos. O que eu posso fazer por você? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então vá a todos os vizinhos e amigos e peça que lhes empreste muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Depois, entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem em cada vasilha vazia e vá colocando de lado as que estiverem cheias. Então ela voltou, fechou-se em casa com seus filhos, pegou sua vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que os filhos iam trazendo, uma a uma, e ela ia enchendo e colocando de lado. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: Traga mais uma vasilha. E ele respondeu: Já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma. Então o azeite parou de correr. Ela correu e foi contar ao homem de Deus. E Eliseu disse: Agora vá, venda todo o azeite e pague as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos viverem. Certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido: Sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima do terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Um dia Eliseu chegou e subiu ao quarto para descansar. Então chamou seu servo Geazi e disse: Geazi, chame a sunamita. Ele a chamou, e quando ela chegou, ele pediu que o servo Geazi dissesse a ela: Somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal de nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que intercederemos em seu favor. Mas a mulher respondeu: Eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. O que se pode fazer por ela? Perguntou ele a Geazi logo depois. Então Geazi lembrou: Meu senhor, essa mulher não tem filhos e o marido dela já é idoso. Então Eliseu disse ao servo: Vá chamá-la outra vez. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta. Eliseu disse à mulher: Mulher, ouça, daqui a 1 ano, mais ou menos por esta época, a senhora vai ter um filho em seus braços. Ela exclamou: Por favor, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Tudo, porém, aconteceu como Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita deu à luz um filho. Um dia, quando o filho já estava mais crescido, ele saiu para encontrar-se com o pai, que trabalhava na colheita com outros homens. De repente, ele começou a chamar o pai, gemendo de dor. Ai, minha cabeça! O pai disse a um dos seus empregados: Leve-o depressa para casa à sua mãe. O empregado levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas o menino piorou e lá pelo meio-dia morreu. A mãe, aflita, levou o corpo do filho para o quarto do profeta e o deitou na cama. Saiu deixando a porta fechada. Ela foi depressa procurar o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta, pois tenho de ir procurar o homem de Deus e volto logo. Mas por que tem de ser hoje? Perguntou o marido. Hoje não é dia de festa religiosa, nem sábado. Ela, porém, respondeu: Está tudo bem. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos, saia depressa. Não quero parar em lugar algum, nem mesmo para descansar. Só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando a mulher se aproximava do Monte Carmelo, Eliseu a viu à distância e disse a Geazi: Veja quem vem lá, é a sunamita. Corra, Geazi, e vá encontrá-la. Pergunte a ela: Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ela continuou o caminho até chegar onde estava o homem de Deus, no monte. Então, curvando-se até o chão, abraçou-o aos pés do profeta.
Ao ver isso, Geazi quis tirá-la dali, mas Eliseu lhe disse: Deixe-a. Geazi, esta mulher está sofrendo muito, e o Senhor ainda não me revelou a causa do seu sofrimento. Ela então falou: Por acaso eu pedi um filho ao meu senhor? Não lhe pedi para que não mentisse para mim? Eliseu, compreendendo o que havia acontecido, disse a Geazi: Ande depressa, pegue o meu cajado e vá sem parar pelo caminho até a casa desta mulher. Quando lá chegar, toque o rosto do menino com o meu cajado. Porém, a mãe do menino exclamou: Juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se o Senhor ficar, não irei. Então Eliseu acompanhou a mulher. Geazi, que havia saído antes dele, chegou à casa da sunamita, colocou o cajado de Eliseu sobre o rosto do menino, conforme o profeta havia dito. Mas ele não falou, nem se moveu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, subiu ao quarto, viu o menino morto deitado em sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e ficou só com ele e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino, colocou sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e sentiu que aos poucos o corpo do menino começou a aquecer. Então o profeta saiu do quarto e começou a andar de lá para cá e de cá para lá. Voltou de novo ao quarto, tornou a debruçar-se sobre o corpo do menino e repetiu o que havia feito antes. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou que ele trouxesse a mãe do menino. Ao chegar, ele disse a ela: Eis aqui o seu filho. E a mãe, ao ver o filho vivo, caiu aos pés do profeta. Então ela tomou o menino e saiu do quarto. Então Eliseu voltou para Gilgal, onde havia muita miséria e muita gente passando fome. Um dia, enquanto os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, chamou seu servo e disse: Prepare um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar algumas verduras e legumes para o ensopado. Ele não conseguia encontrar aqueles vegetais, porém cortou os frutos de uma trepadeira e encheu a sua capa. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os na panela do ensopado. Embora ninguém soubesse o que eram, mas ao provarem os primeiros bocados, os homens gritaram: Homens de Deus, a morte na panela! E não puderam comê-lo. Tragam-me depressa um pouco de farinha, disse Eliseu, e despejou a farinha na panela do ensopado. Agora podem tomar um ensopado, disse o profeta. Não há mais perigo, não há mais veneno. E realmente todos tomaram do ensopado, e nada de mal aconteceu a eles. Outro dia, quando estavam reunidos outra vez os jovens profetas, um homem chegou de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos de colheita e algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou a Geazi: Para a refeição de hoje temos pães e espigas verdes. Sirva a todos. O ajudante de Eliseu perguntou: Como vamos alimentar os 100 homens que estão aqui reunidos com 20 pães e essas espigas verdes? Eliseu, porém, disse: Pode começar a repartir os pães e as espigas, pois assim diz o Senhor: eles comerão com fartura e ainda haverá sobra. Então ele serviu e todos comeram e se fartaram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.